Minas Urgente. Oferecimento. Azulim é show de prêmios para você. Compre, cadastre, concorra. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. O Minas Urgente está começando e você vai ver, levou fumo. Dono de tabacaria detido suspeito de vender cigarros eletrônicos no centro de Uberlândia. Churrasco suspeito. Carnes impróprias para o consumo e alimentos vencidos são apreendidos durante fiscalização em churrascarias de Uberaba. Combate à gripe. Campanha de imunização começa hoje em Uberlândia. Saiba quem pode se imunizar. Feriado já começa amanhã? Saiba os serviços que não funcionam nesta quinta e sexta-feira. Tem dúvidas sobre a sua saúde? Mande suas perguntas para o Médico do Povo e confira as respostas ao vivo. Hoje é quarta-feira, 5 de abril, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando a partir de agora com muita informação para você, desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira. E olha só, essa semana tá mais curtinha, né? Sexta-feira temos feriado, sexta-feira da paixão, e tem muita gente que já vai estar de folga a partir de amanhã, quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente fala disso, tá certo? Sorte sua, sorte de quem pode, sorte estarmos juntos aqui no Minas Urgente, que eu sempre falo, é diferenciado, jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas. O programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Você interage comigo durante o programa, mandando a sua opinião, as suas críticas e denúncias pelo Bandzap, tá no alto da tela. Também ao vivo aqui no YouTube da Band Triângulo, que você pode mandar o link aí no grupo dos amigos, da família, para todo mundo ficar bem informado. Pode mandar o comentário também. Tem Band Triângulo na rede social, Facebook e Instagram, @Band Triângulo. E tem do Bagnetti, @Bagnetti. Segue lá, dá uma conferidinha, uma espiadinha. Postei agora mesmo, mais cedo, tivemos um café da manhã na Câmara Municipal de Uberlândia em homenagem aos jornalistas. Próximo dia 7 agora, então, na sexta-feira também feriado, é dia do jornalista. Um abraço a todos aí, então, na comunicação da Câmara Municipal de Uberlândia. Começamos o programa de hoje falando que o dono de uma tabacaria foi detido suspeito de vender cigarros eletrônicos no centro de Uberlândia. A venda desses produtos é proibida em todo o país. Todo mundo sabe disso. Gessione Serrati chega ao vivo então com essas informações pra gente. Muito boa tarde, Gessione. Exatamente, Bagnetti. Boa tarde para você, uma ótima tarde aos amigos que nos acompanham nessa quarta-feira aqui no nosso Minas Urgente. Olha, Bagnetti, a operação aconteceu na região central de Uberlândia, numa área muito conhecida, bem próximo ali ao Camelódromo Central, especificamente ali na Avenida Coronel Antônio Alves. Essa operação contou com muitas forças, viu, Bagnetti? Como, por exemplo, Polícia Federal, também equipes do PROCON, da Vigilância Sanitária e até do Departamento de Posturas. Quando a fiscalização chegou nas primeiras horas dessa quarta-feira, nessa tabacaria, encontraram por ali, além dos cigarros eletrônicos, diversos cigarros vencidos e também muitos acessórios utilizados para a venda desses cigarros. E o comerciante, o proprietário responsável por essa tabacaria, por esse estabelecimento, ele foi levado para a Polícia Federal e presta depoimento neste momento, Bagnetti. Ele também é suspeito de contrabando. A gente acompanha nas imagens agora, o que chama a atenção é que a fachada dessa loja, né, parece ser pequeno ali, mas lá dentro a suspeita é de que funcionava um esquema de contrabando, porque ele não vendia ali somente para o cliente comum que chegava ali não, viu? A suspeita também é que ele distribuía esses cigarros eletrônicos também para uma rede de contrabando na cidade de Uberlândia e também para toda a região. Segundo o PROCON, está sendo contabilizado neste momento a quantidade, as unidades de todo esse material que foi apreendido. E agora a gente vai ouvir o superintendente, então, do PROCON, que vai dar mais detalhes para a gente, com Egmar Ferraz. Vamos acompanhar.
O PROCON recebeu a denúncia, né, deste alvo, de que ele era um atacadista e comercializando produtos indevidos e proibidos, como cigarro eletrônico, dentre outros produtos, né? Essa operação ela foi feita em conjunto com as secretarias de posturas, com a Secretaria de Vigilância Sanitária e com a Polícia Federal. Fomos ao alvo e realmente encontramos vários equipamentos, vários acessórios e cigarros eletrônicos, né? O que dá indícios disso, caberá à polícia apurar se é ou não contrabando, mas da nossa parte houve a apreensão dos produtos, inclusive encontrando cigarros vencidos, cigarros que não podem ser comercializados no Brasil. Enfim, a situação realmente toda é irregular e o que a gente alerta é que para o PROCON a questão do cigarro eletrônico é uma questão de prioridade, isso tem feito um mal às nossas crianças, isso tem sido disseminado nas escolas e nós vamos combater isso com muita seriedade. Olha, Bagnetti, além de toda essa irregularidade com a venda de cigarros eletrônicos, que é proibida aqui no Brasil, o que pode piorar também a situação desse comerciante, que não teve a identidade ainda divulgada, é que está sendo verificado nesse momento se, inclusive, essa loja, esse estabelecimento, tinha ou não alvará de soltura. Mais uma vez, eu chamo a atenção para a fachada dessa loja, que parece ser bem pequeno ali na frente, né, Bagnetti, mas que, ao que parece, há suspeita de que escondia um grande esquema de contrabando lá dentro de cigarros eletrônicos. Claro, a gente continua acompanhando porque, segundo o PROCON, essas fiscalizações, essas apurações ainda vão continuar. Outro detalhe também que não é a primeira vez que a gente mostra aqui no nosso programa, né, Bagnetti? Fiscalizações, operações acontecendo como esta de agora, mas parece que a turma não quer aprender, né? Eu volto com você. Obrigado, Gessione, pelas informações. Então, no coração de Uberlândia, essa grande apreensão, essa polêmica dos cigarros eletrônicos, tá? Por mais que os cigarros eletrônicos, os pendrives aí estão na moda, tá? A lei que proíbe, então, a venda, comercialização, o uso desse tipo de cigarro eletrônico no Brasil é antiga, tem mais de 10 anos, tá? Então, não é novidade. Na verdade, novidade é aí você vê todo mundo fumando essas maquininhas que soltam fumaça, o cheirinho é agradável, muita gente acredita que é uma opção para fugir aí do cigarro convencional e do tabaco, isso fazer menos mal para a saúde. Lê do engano, tá? Faz mal tanto quanto. Daqui a pouco a gente tem o nosso médico do povo, vou até perguntar para ele dos malefícios do cigarro eletrônico. Agora onde o bicho pega? É porque é o seguinte, via de regra, esses equipamentos são importados. E são importados, não têm a permissão para serem vendidos no Brasil, logo são contrabandeados. E o Estado não arrecada impostos sobre os cigarros eletrônicos. Por isso, então, que se cresce o olho em cima desse tipo de comércio. Porque o cigarro convencional, tradicional, né, é vendido. Qualquer boteco você compra um maço de cigarro. Mas o que pagam de impostos é muito imposto que a indústria do tabaco paga justamente para que se eleve o preço e desestimule o cidadão a fumar. Nesse caso aí, não tem imposto, é contrabando, o Estado não arrecada, tá certo? Fiscalização neles. Então, de todo jeito, faz mal para o bolso aí do Estado, faz mal para o peito e para o pulmão de quem fuma essas maquininhas aí, tá certo? É maquininha mesmo, tá bom? Ainda falando de riscos à saúde, pense só você. Carnes impróprias para o consumo e alimentos vencidos foram apreendidos em 2 churrascarias de Uberaba. Donos e gerentes foram detidos durante essa fiscalização da Polícia Civil, uma fiscalização que já se estende há mais de um ano. Agora é o Juliano Carlos que está ao vivo com a gente, direto de Uberaba, esteve com o delegado responsável pelas investigações e traz as informações para a gente. Muito boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa foi a última fase, a 6ª fase da Operação Brahma, que começou há cerca de um ano após denúncias de furto de gado, abate clandestinos de animais, entre outros crimes. Então, durante todo esse percurso, a Polícia Civil fez 5 fases anteriores, prendeu fazendeiros, donos de açougues, carnes foram apreendidas. No total, Bagnetti, para você ter noção, foram mais de 5 toneladas apreendidas de alimentos, de carnes impróprias para o consumo e também alimentos com a data de vencimento fora do prazo. Ontem teve mais essa fase da operação, a 6ª fase.
3 proprietários de churrascarias foram detidos, 2 gerentes também foram detidos, encaminhados para a delegacia rural e estão na penitenciária, devem passar daqui a pouco pela audiência de custódia para saber se continuam reclusos ou se vão responder em liberdade. Hoje pela manhã foi a entrevista coletiva do delegado, chefe da Delegacia de Repressão de Crimes Rurais de Uberaba, o Dr. Tiago Cruz, e ele contou os detalhes dessa operação que começou há cerca de um ano e chegou até essas churrascarias, Bagnetti, porque durante o percurso da investigação foi constatado que alguns agentes de vigilância sanitária estavam avisando os proprietários das churrascarias sobre a fiscalização, facilitando essa informação para que eles pudessem dar uma maquiada e, nesse caso, receberiam dinheiro ou até carnes ou outros produtos em troca. Então, a Polícia Civil fez a operação e acabou nesse resultado esses proprietários presos. Nós conversamos hoje pela manhã com o delegado Dr. Tiago Cruz e ele conta mais detalhes da operação na tela da Band. Em um dos estabelecimentos, sim, era notório a sujeira do estabelecimento. Nesse que foi encontrada a maior quantidade de carne, estava bastante suja em alguns locais, as carnes armazenadas de maneira inadequada. Ele tinha pronto ali o espeto, ficava pronto no refrigerador para levar para a churrasqueira. Então, possivelmente não era carne ali fresca, né? Ele já foi imediatamente fechado as portas aí, interditado pela vigilância sanitária ontem mesmo. Muito bem, essas foram as palavras do delegado Tiago Cruz falando sobre essa situação. Inclusive, nós mostramos os produtos que foram apreendidos, Bagnetti. Todos esses produtos, na operação de ontem, foi cerca de 1 tonelada de carnes impróprias para o consumo. Todos esses produtos foram inutilizados através do uso de água sanitária e foram descartados no aterro sanitário na tarde de ontem. Então, agora a polícia vai finalizar o inquérito, vai arremeter para a justiça e todas essas 26 pessoas que foram identificadas serão indiciadas por vários crimes: furto, receptação, abate clandestino de animal, prevaricação, além de outros crimes, receptação, também a pessoa que recebe o dinheiro, né, para fazer esse tipo de informação, também tráfico de influência, várias pessoas indiciadas e elas responderão por esses crimes na justiça. Bagnetti. Tá certo, Juliana. A gente tem acompanhado, né, essa investigação da Polícia Civil aí de Uberaba, igual você falou, desde o pasto, ali então o gado que acaba sendo roubado, furtado, né, abatido de forma ilegal, enfim, né, uma grande cadeia criminosa aí da carne em Uberaba. E imagina-se que essa carne acaba sendo vendida nos açougues da periferia, né, com preços mais em conta, justamente por ser um produto ilegal. E não, foram encontrados aí nas cozinhas de churrascarias importantes da cidade de Uberaba, logo Uberaba que é referência em todo mundo, justamente pela carne que produz. Então isso aí depois também vou perguntar para o nosso médico do povo o risco. Olha essa imagem, para essa imagem, tem que comparar? Depois eu queria que voltasse aí, ó. Que riscos que isso oferece, porque aí eu acredito que essa daí, ó, sabe quando você chega na churrascaria e fala, eu quero aquela picanha no alho, olha onde é que ela tá dormindo aí, num barril horroroso desse, aí você fala, nossa, essa com alho tá boa demais, né? Já vou pensar 2 vezes antes. Mas como eu havia falado, isso aí, ó, é crime contra a saúde pública, é crime contra o consumidor, tá certo? E vai ter desdobramentos. Então a gente sempre vai aí, quando vai aos restaurantes, tem lá uma plaquinha, né? Visite a nossa cozinha. Quem já visitou a cozinha de um restaurante, né? Então a gente tem que ficar ligado aí. Que coisa, hein? Vou pensar 2 vezes antes de comer uma carne no alho. 2 homens morreram em um acidente na BR-452 entre Uberlândia e Tupaciguara. 2 carros, cada um com 3 pessoas, bateram de frente. Um deles ficou totalmente destruído. Uma passageira foi socorrida em estado gravíssimo para o pronto-socorro da UFO. Mas outras 3 pessoas do outro carro tiveram alguns ferimentos, foram atendidas em Tupaciguara mesmo. A pista ficou parcialmente interditada e o motivo do acidente ainda não se sabe. Mas que foi uma situação perigosíssima, terrível, a gente está vendo aí nas imagens. Então, as nossas rodovias mineiras, né? Aí se destacando pela quantidade de mortes, lamentavelmente.
Olha só, pessoal, toda quarta-feira é dia da gente falar um pouquinho mais da sua saúde, é dia do nosso Médico do Povo. E no consultório aqui do Minas Urgente, o doutor Rodrigo Penha, gentilmente falando conosco. Obrigado, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo certinho com a saúde? Graças a Deus. A família tá boa? Excelente. Doutor, ó, já estamos recebendo muitas perguntas do pessoal de casa. Tem uma dúvida, manda no Bandzap. Doutor Rodrigo Penha vai responder pra gente. Mas eu quero fazer duas perguntas rapidinhas em função das reportagens que mostramos agora há pouco. Doutor, cigarro eletrônico, que mal que faz à saúde de quem consome? Muito bem, essa pergunta é excelente, muito oportuna, porque nós estamos tendo aí um modismo, que agora ficou bonito fumar cigarro eletrônico. É uma porcaria do mesmo jeito, só que eletrônica. Né? A ideia inicial, Bagnete, é que se inventasse alguma coisa onde não contivesse nicotina e que a pessoa conseguisse abandonar o hábito de fumar usando um dispositivo eletrônico. Mas o que aconteceu é que as pessoas que começaram a usar esses cigarros, né, esses cigarros eletrônicos, são pessoas que não fumavam antes, Bagnete. Então você aumentou a quantidade de pessoas dependentes de cigarro. E sem falar que essas substâncias são proibidas no Brasil e vêm com muito mais toxinas do que às vezes até o cigarro. Então causam tão mal quanto o cigarro normal e algumas doenças que nós estamos descobrindo agora, porque existe uma combustão ali, aquelas partículas levam à inflamação do pulmão. Doutor, mostramos também aí produtos vencidos, carnes armazenadas de forma inadequada. Quais os riscos para a saúde de quem consome esses produtos? Isso, então vamos lá, né? Então, cigarro eletrônico, você já está consumindo uma coisa proibida. Isso é muito ruim. Hoje em dia, estava conversando com meu filho agora há pouco, a vigilância sanitária é extremamente rigorosa, Bagnete, em todas as cidades, Uberlândia, Uberaba, na região toda. Então, assim, existe uma fiscalização. É claro que isso não é perfeita, mas a gente pode ficar tranquilo quando a gente vai no restaurante que está existindo uma fiscalização. Quando existe uma falha nessa fiscalização, alguém está fabricando algum produto alimentar ou está vendendo no restaurante, isso aí precisa ser fiscalizado e multado, porque traz sim, você pode ter ali proliferação de bactérias, você pode ter alguma coisa ali que vai levar a problemas graves de saúde. Então, você mesmo no restaurante, você pode ter isso. Você olhou, checou que a higiene do local não está muito boa, pode visitar a cozinha, como o Bagnete falou. E pode também, Bagnete, perceber no seu alimento, quando você está ali na pista servindo, percebeu que existe alguma irregularidade, não vá se alimentar ali, não cometa o risco, deixa eu arriscar, porque saúde não é assim, depois você vai passar mal. Então, na dúvida, dá meia volta, vai embora e aí faz uma coisa que pouca gente faz. Notifica, liga para a vigilância, avisa, fala, ó, vi alguma irregularidade, podia checar lá o que está acontecendo? Porque hoje todos os alimentos devem ser fiscalizados, todos os estabelecimentos devem ser fiscalizados, é assim que funciona. Obrigado, doutor, pelos comentários, então, assuntos do dia aqui com o nosso Médico do Povo. Agora as perguntas de você de casa. O José Osmar, lá em Uberaba, está no bairro Santa Maria. Doutor, eu fiz a cirurgia para retirada da vesícula. Tem 9 meses já que eu passei pela cirurgia, só que a dor continua demais. O que eu devo fazer? Porque quase todo o programa a gente fala de cirurgia de vesícula, né, Bagnete? Sabe por que a dor continua? Porque a dor que você estava sentindo e que achou que era da vesícula, não era da vesícula. Então, na realidade, por isso que a gente fala que a cirurgia de vesícula está indicada quando você tem cólica ali pós-alimentar, aquela cólica que vem de vez em quando. Se você está tendo dor no local, na barriga, no abdômen, depois da cirurgia da vesícula, é porque aquela dor antes da cirurgia não era da vesícula. E aí você tem que procurar saber o que é. Pode ser mais abaixo, pode ser uma síndrome do intestino irritado, pode ser alguma dor muscular, pode ser alguma dor pleurítica, né, no pulmão, naquela região. Então vai procurar um médico ali e esquece, a vesícula já passou, aquela dor já passou, o cirurgião já deve ter te avaliado e vai procurar uma outra causa. Doutor, o Heitor Neto está conosco aqui. Ele quer saber se pode ingerir, se é recomendado ingerir líquido durante as refeições. Opa. Água, suco, refrigerante? Legal, Heitor. Que pergunta interessante. Ele falou a idade dele aí, não? Não falou. Pois é, Bagnete, como que funciona o nosso aparelho digestivo? Quando a gente alimenta, a gente precisa de produzir um ácido no estômago, ácido clorídrico, para ajudar a digerir. Se eu bebo muito líquido, fica muito mais difícil a minha digestão,
porque eu vou ter que produzir mais ácido ali e ela vai ficar mais lenta. Então, perfeita a sua pergunta, Heitor. O mínimo de líquido possível, tanto 1 hora antes como 1 hora depois. Então, o brasileiro tem muito costume de beber bastante líquido, mas uma comida bem equilibrada, com bastante verdura, nem precisa de tanto líquido assim. Então, você favorece a sua digestão. Mais alguma outra dica, Bagnetti? Não misturar muito. Se você tem 3 ou 4 componentes numa mesma refeição, fica mais difícil fazer aquela refeição. E evitar alimento muito gorduroso, principalmente se você vai trabalhar depois, principalmente após as 18 horas, porque a gordura ela é mais lenta para ser digerida. Então a gente fala, eu brinco com meus pacientes o seguinte: quando você gasta mais combustível, se você for daqui para São Paulo e parar 3 vezes num posto de gasolina ou parar só uma vez, você vai gastar a mesma quantidade de combustível, né? Você não vai mudar. Então, se você alimenta várias vezes no dia, mas de pequenas quantidades, você não vai ganhar peso por causa disso. É só saber dividir, isso é mais saudável. Refeições muito grandes em intervalos muito longos é sempre pior para o nosso organismo do que. Eu falo assim, se você pegar esse pessoal de academia, que tem um abdômen chapado e que malha bem, que cuida bem da saúde, eles comem quase a cada 2 horas e eles têm um corpo perfeito. Então isso, você favorece o metabolismo e ingere pouca quantidade. Tá vendo? Só fica a dica. Dr. Rodrigo Penha segue conosco ao longo do programa. Essa é apenas a primeira participação. Você continua mandando as suas perguntas. O doutor vai beber uma água, né, para hidratar. Tá certo? Olha só, gente, está sendo procurado em Uberlândia o suspeito de disparar pelo menos 15 tiros contra uma caminhonete estacionada na Avenida Monsenhor Eduardo, aqui em Uberlândia. Ainda não se sabe o motivo do crime. A gente acompanha na reportagem. Susto na porta de uma academia em Uberlândia. Uma caminhonete foi atingida por tiros várias vezes. No momento dos disparos, não havia ninguém no automóvel. O local possui câmeras de monitoramento. Nós conseguimos imagem. Aparentemente aí o autor ele estava numa moto grande. A princípio uma BMW 850, essas imagens ainda vão ser apuradas e trabalhadas. O fato aconteceu na Avenida Monsenhor Eduardo, na altura do bairro Aparecida. Um homem em uma motocicleta parou do lado da caminhonete e atirou cerca de 15 vezes no automóvel estacionado. Após isso, a polícia militar foi chamada e compareceu ao local. Fizemos contato com a vítima, perguntamos o motivo que poderia ter levado o autor a tomar essa atitude. Ele não soube informar, inclusive disse que ficou surpreso pelo ocorrido. Ninguém foi atingido. A perícia da Polícia Civil foi acionada e encontrou 15 cápsulas de munição 9mm e uma intacta. O suspeito poderá responder criminalmente. Em primeira mão, ele praticou aí, né, disparo de arma de fogo em via pública, o dano ao veículo. A gente tem que verificar também a causa motivadora, se há uma ameaça por trás. Tá aí então mais um crime cheio de interrogações que a polícia precisa responder. Uma caminhonete aí de alto valor, plena luz do dia, Avenida Monsenhor Eduardo, e foi, virou uma peneira, tiro para tudo quanto é lado. Agora, se recordam, em casa, há 1, 2 semanas, tivemos um homem que foi assassinado em plena Monsenhor Eduardo também durante o dia, só que do outro lado. Essa aí é Monsenhor subindo, sentido lá o bairro Pacaembu. O homem que foi morto na calçada é sentido Praça Sérgio Pacheco. 2 crimes na mesma avenida num curto espaço de tempo. Alguma coisa tá errada. Você tá vendo aí então, né, o jeito que ficou essa caminhonete. Olha só, gente, você sabia que a dor impede 1 a cada 5 pessoas de realizarem tarefas simples do dia a dia, né, Carol? É isso mesmo. A dor já te impediu de fazer alguma coisa que você queria? Muita gente vive com dor, tomando remédio sem saber que tem solução para isso. Pois aí, essa solução já ajudou mais de 63 mil pessoas a acabarem com a dor nos últimos 6 meses. Tô recebendo aqui a minha amiga Carol Guzzo, que vai falar para você, do Curalive. Não é isso mesmo, Carol? Ó que beleza, muito bom. E é exatamente isso, Bagnetti. O Curalive ameniza o problema da dor. E ele tem esse nome justamente porque ele alivia as juntas doloridas e desgastadas. O segredo do Curalive está na fórmula, que possui uma combinação de substâncias naturais
naturais, regenerativas e anti-inflamatórias que você nunca viu em lugar nenhum. E uma dessas substâncias é a curcumina, um poderoso anti-inflamatório que ajuda a combater a dor já nos primeiros dias. Sem contar que o Cura Livre vai regenerar as articulações desgastadas. É perfeito para quem sofre com artrite, artrose ou desgaste. E hoje, olha só, ele está com desconto somente para 50 primeiras pessoas que ligarem agora. E sabe quanto é esse desconto? Diga aí, Carol. Magnete, 50% de desconto. Mas tem que ligar agora, gente. Então para tudo que você está fazendo e corre pro telefone. Escuta bem, hein? Consegui 60 unidades com super desconto. Então você pode ligar já. 0800 591 2961. Preço derrubado para quem tá aqui com a gente. É só ligar, é grátis. Vamos repetir o telefone? 0800 591 2961. Então você tem que parar de ficar derrubado aí e aproveitar as dicas da Carol, porque olha só, são só 60 unidades, acaba em menos de 5, 6 minutinhos. Rapidinho. Então, ó, o pessoal de casa tá assistindo o programa, quer se livrar das dores de uma vez por todas, ligue 0800 591 2961. Descontão de hoje, Carol, 50%. Uma ligação é grátis, tá? Tem que ligar agora, não tem parcelamento, quer dizer, parcelamento aí a perder de vista, sem juros e sem entrada, tá fácil demais. É 0800 591 2961. Vou repetir, Carol. Vamos lá. 0800 591 2961. Cura Livre, chega de sofrer com a dor. Você merece o melhor. Carol, já encomendei o meu, porque eu já tô passando dos 47. Um abraço pra você e você aí de casa, então não perca tempo. Aproveite que eu vou fazer o intervalo rapidinho, liga pro Cura Live. Na sequência, vamos falar de campanha de vacinação contra a gripe, começando hoje em Uberlândia. Eu volto já. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticom Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Primavera Magazine, a loja que tem cama, mesa e banho e tudo muito mais barato. Aqui você paga em 6 vezes no crediário ou 10 vezes no cartão sem juros. Moda masculino, feminino e infantil. 2 lojas em Uberlândia, no São Jorge e no Planalto. Neste sábado, 1h30 da tarde, a emoção da Bundesliga entra em campo. Que golaço! O time da capital luta para fugir do fantasma do rebaixamento. Só a vitória interessa em um dos últimos jogos em casa. Já os touros querem seguir na zona de classificação para as Copas Europeias. Hertha Berlim e Leipzig. Campeonato alemão é na Band. Médico do Povo. Oferecimento Cardion, cardiologia preventiva e avançada. Agora em novo endereço, Avenida Getúlio Vargas, 2054. Minas de volta, agradecendo a sua participação. O Edson, o Lair estão todos aqui me corrigindo. Olha, o Gestione falou alvará de soltura, é alvará de funcionamento, se referindo lá então à tabacaria no centro de Uberlândia, que foi interditada hoje. Obrigado pela correção. Quem vai precisar de um alvará de soltura é um rapaz, né, que vai ter que se explicar com a justiça. Bom, vamos lá. Começou hoje a vacinação contra a gripe em Uberlândia. No ano passado, 132 pessoas morreram pela doença em todo o estado. Por isso, a preocupação é muito grande. O Everton Fernandes, que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde, Everton. Oi, Ricardo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, um imunizante muito importante para a população. Só que em Minas Gerais, né, tivemos esses números de mortes no ano passado. Lembrando que a campanha no estado de Minas Gerais começou na última segunda-feira. Aqui em Uberlândia começou hoje pela manhã. Tinha muita gente já na fila aguardando ali para receber uma dose do imunizante. E a campanha vai então até o dia 31 de maio. Lembrando então que o grupo prioritário de agora
agora são pessoas acima de 60 anos de idade e trabalhadores da saúde. Nós conversamos com a Cláudia Oliveira, ela que é coordenadora de imunização aqui da cidade de Uberlândia. Ela traz mais detalhes de como que está funcionando a campanha esse ano. Prioridade para receber a vacina de influenza escolhida pelo Ministério da Saúde, determinada pelo Ministério da Saúde, ela inclui todas as pessoas que têm risco de complicações e óbito. Lembrando que essa vacina protege contra 3 tipos de gripe, apenas três tipos, mas são 3 tipos que podem ter complicações graves, não é contra qualquer tipo de gripe. Então, por isso, em breve serão incluídos outros grupos, como, por exemplo, crianças de 6 meses a menor de 6 anos, as gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente, as comorbidades, pessoas do transporte público, privados de liberdade e assim vai. Então, lembrando que as pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde bastam levar, então, o cartão de vacina junto com o documento em uma das 74 salas de vacinação aqui na cidade de Uberlândia e receber o imunizante. Ricardo. Obrigado, Everton, pelas informações. Recado, então, para o pessoal de Uberlândia, começando hoje aqui. Uberaba e Ituiutaba começou na segunda, ontem Patos. Gradativamente, todas as cidades mineiras aí, então, vão iniciando a campanha de vacinação contra a gripe desse ano, né? Que está prevista para acontecer nacionalmente a partir do dia 10. Lembrando que no ano passado foi um sofrimento, e a gente falou todo dia aqui para o povo ir lá vacinar, que a procura estava muito baixa. Então vamos parar de fazer corpo mole, já vai lá, vacina logo de uma vez, que você vai ficar de corpo mole se você não vacinar e ficar gripado. Aí você vai ver que é corpo mole. Então, ó, levanta o esqueleto, vamos lá, vacina rapidinho, se protege e vida que segue. Ainda falando em saúde, o Banco de Leite Humano de Uberaba está com os estoques em baixa e pedindo, claro, por doações de leite materno. O alimento é destinado a crianças que estão internadas em unidades de terapia intensivas, as chamadas UTIs neonatal. O Banco de Leite Humano de Uberaba funciona das 7 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 5, até às 17 horas, lá no Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher de Uberaba, que fica na Avenida Leopoldino de Oliveira, no Parque do Mirante. Mais informações podem ser passadas pelo telefone 33 32 05 59, né? Se você aí, então, está no perfil de doadora, não custa nada ajudar. Olha só, gente, quase 700 novos casos de dengue foram confirmados em Uberaba em apenas uma semana. Por conta dos números desenfreados, a prefeitura foi autorizada a entrar em casas abandonadas para eliminar possíveis focos do mosquito. Deixa eu voltar com o Juliano Carlos para saber dessa ação que é extrema, né, Juliano? Mas é necessária. Exatamente, Bagnete. A princípio, a decisão saiu na segunda-feira. A juíza Régia Ferreira de Lima, da terceira vara civil, que fez a decisão e foi protocolado, inclusive, pelo município essa ação. A casa fica no bairro São Benedito, o imóvel é muito grande, tem piscina, água parada e os agentes de endemias do município foram por 3 vezes nessa propriedade, não conseguiram entrar. Da última vez, eles tiveram que entrar pela casa do vizinho para tentar fazer a limpeza e o combate à dengue. Então a prefeitura protocolou essa ação e a justiça deu o parecer favorável. Inclusive os proprietários foram cientificados da decisão da justiça, agora eles serão obrigados a deixarem as pessoas entrar para fazer esse trabalho, os agentes de endemia, e também na decisão consta que a propriedade deve estar limpa e a piscina deve estar tratada. Então essa foi a primeira decisão da justiça, a primeira casa que vai poder ser aberta pelos agentes de endemia para fazer o combate. Claro que tem outras que estão tramitando na justiça e, se for o caso, a justiça também vai dar o parecer favorável. A princípio, a alegação dos proprietários no processo é que a casa é alvo de uma disputa judicial, só que não tem nada a ver a disputa judicial com a saúde pública, né, Bagnete? Vai lá, limpa o terreno ou abre, então, para os agentes fazerem um trabalho, a desculpa não cola. E se a decisão serve
para essa casa em específico, certamente será aplicada para outras casas. Pode ter certeza que chaveiro aí na cidade vai sorrir à toa, porque a prefeitura vai lá, contrata o chaveiro, ele abre, o pessoal passa para dentro, faz a limpeza e resolve. E já fica também a dica aí para os vizinhos de casas que estão fechadas, abandonadas por muito tempo, tá? Bate uma foto, faz um vídeo, manda para a prefeitura, manda aqui para o Minas Urgente e a gente repassa aí aos agentes para que possa fazer essa limpeza. Tem que tomar esse tipo de atitude, porque a situação, olha, tá gravíssima, tá? Por conta da preocupação com os números da dengue, moradores do bairro Jaraguá, aqui em Uberlândia, se organizaram entre eles para fazer um mutirão de limpeza às margens do rio Uberabinha. De acordo com eles, 0,5 tonelada de lixo foi recolhida e a gente acompanha agora. Uma situação que incomoda a dona Cleonice. Ela é moradora do bairro Jaraguá e sempre que quer dar uma volta, usa o parque do rio Uberabinha. E a paisagem anda tomada por lixo. Não, eu fico chateada porque eu venho passear com ele. Então aqui tem a passarela, é fácil, porque senão eu não conseguiria andar com ele. Mas eles jogam garrafa PET, eles jogam entulho, até aqui nas passarelas mesmo, eles jogam. Aí que a gente tem, eu pego a bengala, chuto pra lá, jogo pra lá, porque aí não tem como. E nem precisa andar muito para encontrar lixo aqui no Parque Rio Uberabinha. Uma TV foi abandonada bem ao lado da pista de caminhada. A região é extensa e muita gente passa por aqui. E esse é um grande motivo do acúmulo de lixo na região. A população procurou a prefeitura, que até informou que o bairro está no cronograma, mas eles não puderam esperar e criaram uma ação, fizeram a limpeza com as próprias mãos. Então hoje nós estamos fazendo assim esse apelo mais uma vez à prefeitura, que tem um olhar aqui pelo bairro Jaraguá, né? Nós estamos falando aqui do rio Uberabinha, o pessoal faz caminhada e nós estamos passando aqui por um surto de dengue muito grande aqui nessa região. Então a prefeitura aqui agilize aí esse cronograma, né? E a própria população também que estiver passando por aqui. Não jogue copo descartável, não jogue garrafa de água mineral, né? Leve para casa, latinhas de cerveja, enfim. Ajude-nos a manter o parque aqui, né? O rio Uberabinha, essa região aqui mais bonita e também mais saudável, né? A gente está falando de dengue, dengue é uma coisa séria. A Associação de Moradores do bairro Jaraguá organizou um mutirão que retirou muita sujeira da margem do rio. Mais de 500 quilos de lixo nós conseguimos recolher aqui da região, né? Muitos já, o caminhão veio, já levou, mas ainda sobrou aqui, como dá para ver. E assim, em muito pouco tempo, muita quantidade de lixo e isso a gente só no percurso que nós fizemos. Então, se a gente andasse mais ainda, a gente ia conseguir um número muito maior. Então, esse trabalho não pode ser só nosso. Então, cada um dos moradores do bairro ou da região que puder nos ajudar aí, né, a fazer aí essa conscientização mesmo e ajudar a gente a diminuir esse número de lixo. E com isso, diminuir também, né, o número de focos do Aedes aegypti, nós vamos ficar muito contentes. É necessário também conscientizar moradores da região e as pessoas que passam pelo local e usam o ambiente para descarte de lixo. Gente, isso é uma tremenda falta de educação. Se a gente está falando de dengue, o povo que não está limpando o próprio quintal e está cheio de foco do mosquito da dengue dentro de casa, para o camarada jogar lixo no meio da rua, não custa nada. Você viu um monitor de televisão lá, entendeu? Então, o próprio povo faz um tipo de coisa dessa e depois reclama. Ai, tá ocupado, tô doente, não tem vaga no hospital. Mas o povo não ajuda. Isso é berço, gente, isso é educação. Jogar lixo no meio da rua, lixo dessa proporção aí, ó. Parabéns à iniciativa dos moradores do Jaraguá, tá? É importante essa iniciativa, sim. A gente tem que zelar do espaço que a gente vive. A própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade informou que está há cerca de um mês com uma equipe atuando na limpeza e roçagem às margens do rio Uberabinha e que não há registro de solicitações específicas de limpeza aí nos canais oficiais do município, aí pelo grupo que tomou a iniciativa de fazer a limpeza. A Secretaria também reforçou a importância da população colaborar, foi o que eu acabei de dizer, com a limpeza e manutenção da cidade, tá? Então, dá a destinação correta para o resíduo. A prefeitura tem o catatreco, tem o catagalho, tem o catalixo, o ecoponto, são 14 ecopontos na cidade. Aí não, é mais fácil o camarada pegar e jogar o lixo pela janela do carro, é mais fácil o cara pegar, contratar um carroceiro que vai lá e joga em qualquer lugar. Na porta da casa dele não, mas na casa dos outros tá tudo certo. Dentro do rio tá tudo certo. Então, gente, ó, parabéns à iniciativa.
aí dos moradores do Jaraguá. Nota 0 para quem joga lixo no meio da rua. Tá certo? É uma questão de consciência, porque a pessoa senta no próprio rabo e depois quer reclamar. Ah, tô com dengue, chega lá, não tem atendimento para todo mundo, o serviço não funciona. Vai lá ver o quintal do camarada, né? Então isso tinha que ser repensado de alguma forma, tá? Lembrando, mostramos aqui essa semana em Uberlândia, em Uberaba, grandes mutirões de limpeza percorrendo os bairros da cidade, justamente para pegar essa tranqueirada toda, que não tem que ficar no quintal, mas também não pode ser jogado na rua e dar a destinação correta. Se todo mundo fizer a sua parte, eu acredito que a situação melhora e muito. Pessoal, ó, pode olhar aí no calendário, na folhinha, domingo tem sorteio especial de Páscoa com um apartamento no valor de R$200 mil, mais uma Fiat Toro na garagem, é isso mesmo, gente, um apartamento mais uma picape na garagem. É você de AP novo e carro novo na Páscoa, vamos combinar? Ajude e concorra. No primeiro prêmio são R$10 mil, no segundo R$15 mil e no terceiro R$25 mil. Já no quarto prêmio, um apartamento no valor de R$200 mil, mais uma Fiat Toro na garagem. E não acabou não, nos giros da sorte são 20 prêmios de R$1.000 cada. Confere aqui comigo. Domingo tem sorteio especial de Páscoa com um apartamento no valor de R$200 mil, mais uma Fiat Toro na garagem, só no quarto prêmio. É você de AP novo e carro novo. No primeiro prêmio, 10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, R$25 mil. No quarto prêmio, um apartamento de R$200 mil, mais uma Fiat Toro na garagem. Isso mesmo, um apartamento mais uma Toro só no quarto prêmio. E mais 20 giros da sorte de R$1.000 cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. Esse coelhinho da Páscoa do Triângulo da Sorte tá generoso, hein? Então já sabe, garanta o seu. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco o nosso médico do povo tá de volta e vamos falar do feriado de sexta-feira. Tem gente que já tá folgado a partir de amanhã. Eu volto já. Quem quer ganhar muitos prêmios comprando Azulim? Está no ar o seu, o nosso... Show de Prêmios Azulim. Quer participar? É muito fácil, viu? Compre produtos Azulim, cadastre o código de barras no site e pronto, você já está concorrendo com o seu número da sorte. São 2 carros 0 km, uma moto e muitos outros prêmios. Vem pro Show de Prêmios Azulim. Qual o seu maior sonho? Conquistar a casa própria? Comprar um carro 0 km? Fazer uma viagem inesquecível? Renovar a aparência? Todos eles você realiza na Zema Consórcio. Sem burocracia, sem entrada e sem taxa de juros. E tem sempre um ponto de venda pertinho de você. Estamos em quase todo o Brasil nas lojas Zema e parceiros autorizados. Dê o primeiro passo rumo às suas conquistas. Pode sonhar que realizamos com você. Primeiro jogo rolou, com vitória do Mengão. Tem mais 90 minutos, pra gritar é campeão. Tricolor tá do outro lado, quer levar essa parada, mas precisa reverter, pra botar a mão na taça. Onde ligadão na Band, a churrasqueira na laje. E vai ser nesse domingo, às 5h30 da tarde. Minas de volta, abraço pessoal de Monte Carmelo, Valdacir Costa está acompanhando o programa, falou, Bagnete, o céu aqui está fechado, se vier essa chuva que está prometendo, não sei não, hein? Pois é, vamos ficar de olho, meu amigo, um abraço a todos de Monte Carmelo. E olha só, por conta do feriado da Sexta-feira Santa, alguns serviços já param de funcionar amanhã mesmo. Vamos conferir o que abre e fecha em Uberlândia, região, com o meu amigo Carlos Vilela. Boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Então, serviços, espaços e órgãos públicos, por exemplo, Centro Administrativo, Cine, Procon, tanto o Procon Móvel, vai ficar fechado amanhã e sexta-feira. DEMAI funciona por meio do Fone Fácil, que é o 115. Transporte coletivo funciona normal amanhã, na sexta-feira vai funcionar de acordo com o horário de domingo. É só consultar a página da CETRAN lá na Prefeitura. E nas quinta-feira, na sexta-feira, quinta-feira com relação à coleta seletiva, tem coleta normalmente, convencional e a seletiva normal. Na sexta-feira não vai ter coleta seletiva. Vamos falar de serviço de saúde, porque as UAS vão atender normalmente no pronto-socorro de urgência e emergência amanhã.
Já as UBSFs e ambulatórios das UAIs funcionam normalmente amanhã, mas sexta-feira vão estar fechados. Só refazendo aqui, pronto-socorro também vai funcionar de urgência e emergência na sexta-feira da Paixão também. Educação, as escolas municipais só voltam a funcionar agora na segunda-feira. Parte de lazer. Por exemplo, mercado municipal, os bares e restaurantes funcionam das 11 da manhã às 11 da noite, nos 2 dias, amanhã e sexta-feira. Já as lojas abrem só amanhã, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Final de semana funciona como todo final de semana normalmente. As feiras livres, sim, vão funcionar normalmente na quinta-feira santa e na sexta-feira da Paixão. Parque do Sabiá, para quem quer fazer aquela caminhada, vai abrir normalmente na quinta-feira, das 5 da manhã às 8h30 da noite, entrada só até às 7h30. E na sexta-feira, portões fechados no Parque do Sabiá. Serviços públicos para o feriadão aqui em Uberlândia. Bagnete. Tá certo, Carlos Vilela. Estou recebendo, inclusive, a informação do Denis, que está aqui conosco, me alertando que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais já está de ponto facultativo, é hoje. Hoje, amanhã e sexta-feira. Então, se você precisa de algum desses serviços, se programe para não perder a viagem. Tá? Já em Uberaba, o funcionamento dos serviços vai ser alterado só na sexta-feira. Deixa eu conferir com o Juliano Carlos lá o que abre e fecha aí, Juliano. Exatamente, Bagnete. Os serviços gerais, como repartições públicas e também municipais, estarão fechadas a partir de amanhã. Os ônibus seguirão na quinta-feira no horário útil normal e na sexta-feira será o horário de feriado. A educação, as escolas estarão fechadas. Saúde, unidades de pronto atendimento estarão abertas 24 horas, tanto amanhã quanto na sexta-feira, sábado, domingo, porque serviço essencial não pode parar. Na quinta e sexta-feira, o centro de atendimento da dengue, o CEDENG, vai ter atendimento das 7 às 21 horas aqui em Uberaba, enquanto o ambulatório de pediatria Milton Tobes vai funcionar das 17 às 22 horas. Falando em lazer, a Mata do IP vai funcionar das 7 às 16, o Bosque Jacarandá e a Mata do Carrinho Memorial Chico Xavier estarão fechados na sexta-feira. O Complexo Esportivo Dr. Murilo, professor Murilo Pacheco de Menezes, no Parque das Acácias Piscinão, vai funcionar das 6 às 18 horas, somente para caminhada, corrida e atividade nas quadras. Já a Arena Funel sediará os Jogos Universitários e vai retornar com as atividades normais na segunda-feira. O Ceasa não vai funcionar na sexta-feira da Paixão, mas retorna no sábado com a 52ª Feira do Produtor em Uberaba. As feiras livres Mercadão terão atividades específicas nessa data, na sexta-feira da Paixão, venda de peixes no mercado. O expediente vai das 7 às 12 horas para quem quiser pegar o seu pescado. E na sexta-feira acontece a Feira do Peixe na Prudente Moraes, vai das 6 da manhã às 13 horas da tarde. Bagnete. Tá certo, Juliano, obrigado. Pessoal de casa, se programe aí de novo para não perder a viagem, se precisar um desses serviços. Lembrando que temos feriado agora, sexta-feira, dia 7, né? Sexta-feira da Paixão. Dia 21, que é outra sexta-feira, é Inconfidência, né, doutor? Feriado da Inconfidência e depois lá em maio, Dia do Trabalhador. 3 feriados assim, ó, 2 na sexta, 1 na segunda, todo mundo emendando. Aí me veio aqui um clique na cabeça. Na época da pandemia, todo mundo desesperado. Eu quero trabalhar! Deixa abrir, vamos trabalhar. Agora o povo está desesperado por conta de um feriado, doido para não fazer nada, tá? Doido para comer chocolate, né? Nessa época de Páscoa, os tradicionais ovos de chocolate estão virando ovos de ouro. Em Uberaba, o mesmo ovo pode ser encontrado com uma variação de preço de mais de 60%. Gente, já pensou? Ou seja, tem produto sendo vendido a R$ 36,00 em um lugar e a R$ 59,00 em outro. O mesmo ovo de chocolate. Os dados foram divulgados depois de um levantamento do Procon, que pesquisou 76 produtos em 3 estabelecimentos diferentes. Então, vale pechinchar, tá? Vale dar uma atenção aos ovos caseiros, né? Faz em casa com os meninos, compra aquelas barras de chocolate que é mais barato, você ainda se diverte, as forminhas de plástico ali, ó. Ainda é um momento e tanto de lazer para você passar em família, né? Não muito dar uma barrinha de chocolate para o menino, porque senão as lombrigas também atacam. Falando em lombriga, é hora da gente chamar o nosso médico do povo.
que tem a ver as lombrigas com o médico do povo? Doutor, se o menino fica com vontade de comer o negócio e não come, na minha época, ó, isso é lombriga. É verdade ou é mentira isso, doutor? É verdade, tem da nossa época, né? E na nossa época a água não era tratada, Bagnete, realmente existia a verminose, né? A lombriga é o Ascaris lumbricoides, que dava muita anemia, né? Lembra lá do Jeca Tatu, das anemias, tinha que fazer sopa com ferro, com prego. Hoje a água é tratada, não tem nem necessidade de ficar fazendo o famoso exame de fezes, que era tão comum. Mas se você for exposto a uma água contaminada, aí pode sim fazer o exame e fazer a vermifugação, né? Agora, sobre vontade de comer chocolate, as coisas todas têm que ser feitas com moderação, né? Lembrar que o açúcar é um dos piores alimentos que pode existir. Então, tudo com moderação. E se você tem diabetes, nem pensar em ficar comendo chocolate demais. Procure um produto diet ou light, lembrando que o açúcar para você é um veneno. E não exagere. A virtude está sempre na quantidade e na moderação. Ixi, o que tem gente já tomou de lombrigueira aqui, viu, doutor? Mas vamos, né, ao que interessa, que é tirar a dúvida do amigo e da amiga de casa. A Maria Aparecida está nos acompanhando aqui no bairro Santa Mônica. Ela conta que ela fez um ultrassom do abdômen e foram identificadas veias calcificadas. O que ela deve fazer? Ela, inclusive, anda muito sem força, ela tem se sentido muito fraca ultimamente. Esse ultrassom do abdômen não vai ver veia. O que identifica normalmente é a aterosclerose da aorta. Quase muita gente chega lá no consultório preocupado com esse ultrassom. Na verdade, isso, Maria, quer dizer que está tendo depósito de gordura. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, qual é o nível do seu colesterol? Né? Inclusive, essa fraqueza que tem para andar, dor na perna, pode ser a gordura que está nas artérias que irrigam as pernas e é onde você começa a sentir fraqueza. Todo mundo que está nos ouvindo tem que saber qual que é o nível do seu colesterol. O Bagnete sabe qual é o nível do colesterol dele. Ele controla, a cada 6 meses está lá rigorosamente sabendo como que está. Precisa conhecer, não pode ficar 1, 2, 3 anos sem fazer exame. Conheça o nível do seu diabetes, saiba como é que tá? E na dúvida procure lá o especialista, um clínico, um cardiologista para te esclarecer melhor sobre esse ultrassom. Doutora Sônia, tem uma dúvida que eu acredito que é comum de todos. A Sônia pergunta o seguinte, é só quem é mais gordinho ou gordinha tem gordura no fígado? Pergunta legal, interessante, né? A obesidade, então se eu tenho meu índice de massa corporal acima de 29, então se eu sou obeso, a chance de eu ter gordura no fígado ela é maior, né? Isso é uma relação direta. Porém, nem todo mundo que é magro não vai ter gordura no fígado. Pode ter sim a chamada esteatose hepática sem ser muito gordo, né? Existem diferentes tipos de obesidade. Tem a obesidade que aparece mais abdominal, né? Essa que é a mais perigosa. Aquele gordo grandão, aquele cara que é muito grandão, muito pesado, ele não tem tanta relação com o problema cardíaco. É mais aquela pessoa que tem aquela barriga bem pronunciada, aquela gordura abdominal. Essa é que tem mais risco para ter um infarto, né? Então, para saber se tem ou não gordura no fígado, eu vou lá e faço. Existe muita gente que tem aumento de gordura por causa de genética, Bagnete. 70% do nosso colesterol, ele vem da genética, nós produzimos. Então eu tenho no consultório corredores de maratona, magérrimos, que têm colesterol aumentado e precisam tomar remédio. Então não existe essa relação direta. Então mesmo que eu não esteja gordo, eu posso ter esteatose hepática e eu posso ter colesterol aumentado no sangue. Como é que eu descubro isso? Faça um exame simples, barato e extremamente útil para a sua vida. Doutor, olha só, um assunto bastante atual que nós já tratamos aqui no programa agora há pouco, o doutor acompanhou, e a Cisa Moreira, nossa amiga telespectadora, tem dúvida. Bagnete, toda vez que minha mãe toma a vacina da gripe, ela fica gripada. Pede ao doutor Rodrigo Penha para explicar o porquê disso. Isso é mais uma impressão, né? Não existe essa relação, toda vez ela fica gripada. A vacina da gripe, normalmente, ela é feita no período onde você tem mais gripe. Então, quando começa o inverno ali, a estação que a gente faz vai repetir a vacina, onde várias pessoas têm gripe. E, Bagnete, a vacina da gripe, ela não tem o objetivo da pessoa não ter mais gripe. Lembra, antigamente, muitas pessoas faltavam do trabalho, Bagnete, por causa de gripe. Era bastante comum a gente ficar 3, 4 dias em casa por causa de gripe, né? Hoje não tem mais isso, porque como você toma vacina, a gripe, ela vem mais fraca. E a gente escolhe, a medicina escolhe para fazer a vacina
alguns tipos de gripe, aqueles tipos que estão circulando, que são de maiores gravidades. Então, por que é importante vacinar? Primeiro, você não vai pegar aqueles quadros gripais mais comuns, que está tendo mais e que leva a maior gravidade. Você pode até ter um outro quadro gripal, mas vai ter ele mais leve. A própria vacina, ela dá uma reação, mas não é um quadro gripal típico, mas é uma reação mais leve. Mas isso que toda vez que ela toma, provavelmente não deve ser bem assim, não, ela deve ter uma reação um pouco mais leve. Se a gente lembrar, poucos anos atrás, né, Bagnete, os quadros gripais eram importantes, era comum a pessoa ir na farmácia para tomar injeções para a gripe, tinha um monte de remédio para a gripe. Percebe que hoje é mais um resfriado, uma gripe mais curta, a gente suporta muito bem. Quem proporcionou isso? A vacina. Tá certo. Doutor, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui. Estou com uma pergunta da Rosângela de Araguari, uma pergunta bastante complexa, tá? Mas é da área do doutor, então a gente vai fazer um intervalo. O doutor Rodrigo Penha volta daqui a pouquinho e na sequência tem muita informação para você. Não saia daí, eu volto já. Odontologia avançada, amplo espaço e vantagens que ninguém consegue fazer só na Oral Medic. Para você que perdeu um ou mais dentes ou está insatisfeito com sua dentadura, a Oral Medic oferece a solução ideal, o implante dentário. O implante traz de volta sua autoestima e faz toda a diferença na hora da alimentação, da fala e higiene bucal. Diga adeus à dentadura. Oral Medic, Floriano Peixoto 579, primeiro piso. Agende agora sua avaliação pelo WhatsApp 34 99792 8400. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros está sempre cuidando do seu veículo na linha leve e pesada nacional importados. E ainda com a troca de óleo automatizada, você só paga a quantidade certa usada no motor do seu veículo. Aqui em Uberlândia são duas lojas, na Avenida José Andraus Gassani, 6.555, em frente ao Peixoto Atacado. E na Rua Antônio Tomás de Rezende, 400, em frente ao cais da Petrobras. Em Uberaba, também duas lojas, na Marco Xerém, 531 e na Cândida Mendonça Bilharinho, 260. Venha fazer a troca de óleo na Casa dos Filtros. No quadro Gastronomia do Band Mulher, que vai ao ar toda quarta, você acompanha receitas especiais, econômicas e práticas para facilitar seu dia a dia, né, Dani? Isso mesmo, Veri. Vamos preparar pratos com aromas e sabores e surpresas deliciosas com aquele tempero que a gente aprecia e conhece. Nossa, já me deu até água na boca só de pensar. Espero você no Band Mulher. Gastronomia Band Mulher. Oferecimento Supermax, pertinho de você. Hora da nossa visita de todas as tardes para sabermos do nosso querido Band Mulher com a nossa querida amiga Veridiana Daia. Boa tarde para você, Veri. Boa tarde, Bagnete. Só love. Só love, que é o que importa, né? Ó, hoje no Band Mulher a gente vai falar de um assunto pouco comentado, mas que tem assim, aumentado os números de casos de denúncia no Ministério do Trabalho. Assédio no ambiente de trabalho, assédio moral, assédio sexual. As pessoas têm muitas dúvidas, não sabem o que é. Então hoje vai ser um dia que a gente vai dedicar esse assunto e claro, eu vou trazer uma pessoa especialista, né, para conversar com a gente. Vem uma advogada trabalhista aqui, então vai dar pano pra manga. E hoje é quarta-feira, dia de gastronomia. Dani do Cozinha Travessa vai ensinar pra gente, Bagnete. Você já tem um prato aí que você vai fazer no domingo de Páscoa? Eu tô pensando em serrar o almoço na casa da minha mãe, né? Então, eu então gosto daquele o que me dão. Então chama ela para assistir, porque a Dani vai trazer, como sempre, uma receita super fácil, mas cheia de sabor para Páscoa. Vai ser um peixe. Não vou contar o que é não para vocês assistirem. Vamos ficar ligadinha então no nosso Band Mulher. Começa daqui a pouco a minha amiga Veridiana lá. Veridiana Daia. Eu ia fazer uma brincadeira aqui com o Solove, agora enrolei a língua, eu não vou fazer mais não também. Tchau pra você, até daqui a pouco no programa. Gente, um aumento de quase 300% no salário do governador Romeu Zema foi aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A proposta prevê que o valor do salário do governador passe de R$ 10.500 para R$ 41.000. O Érico Gabriel tem as informações direto da Assembleia Legislativa. É com você, Érico. Boa tarde. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para quem nos acompanha. É um aumento muito expressivo, né? A gente começou a pensar na pandemia com greve de professores, greve de
policiais, lutando aí pela recomposição salarial, a média de 15%, 20%. Agora o governador coloca um aumento próprio, exatamente 298,53%. Realmente é um absurdo. Essa recomposição salarial começa em 2023, vai até 2025. A partir de 1º de abril já começa essa recomposição. Os novos valores serão de R$ 37.589,96 para o governador, R$ 33.830,96 para o vice, R$ 31.238,19 para os secretários, R$ 28.114,37 para secretários adjuntos. Além dessa correção que começa agora em abril, também vai ter reajustes em fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025, até chegar no valor que o governador teve a previsão aí, R$ 41.845,49. A justificativa do governador é que os salários não estavam sendo reajustados desde 2007. Bem semelhante ao dos policiais e dos professores. E a referência usada para esse valor é o salário do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas, dos deputados estaduais e cargos de governança da secretaria. Então a gente sabe, né, o governador chegou com a política de exemplo, não ia usar o salário, agora pede esse reajuste. Tá certo, Érico Gabriel, a gente segue acompanhando, foi aprovado em primeira votação, tem a segunda votação, vamos ver então se os deputados estaduais vão dar aí então esse aumento de salário ao governador Romeu Zema, tá? É importante a gente registrar aqui que, em média, o salário dos governadores em todo o Brasil gira na casa de R$20 mil, o equivalente aí a pouco mais de 20 salários mínimos, né? Você pode conferir aí o salário do governador, de todos os governadores brasileiros, através do portal Transparência do seu estado. E mais, o que determina o valor específico do salário de cada governador é o número de habitantes por estado. Então tem essa relação aí, tá certo? Vamos acompanhar. Agora, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala nesse aumento de salário, chama a atenção, porque o salário mínimo, né, aumentou uma migalha. Por outro lado, o governador Zema se diferencia dos demais, porque ele não mora no Palácio do Governo, ele mora num apartamento alugado, dispensou mais de 30 funcionários, ele paga uma diarista e não usa os aviões do governo do estado, que foram todos cedidos aí para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Quando viaja em avião de carreira. Agora, um salto de R$30 mil no salário chama a atenção de qualquer um. Eu, que não sou bobo nem nada, também gostaria desse aumento, tá certo? Olha só, gente, parece que é um efeito cascata, né? Quando se fala de violência nas escolas. O número de casos de violência em escolas em Minas Gerais tem preocupado especialistas em educação. Além de ameaça de massacre que assustou pais em uma escola de Uberlândia ontem, outros casos também aconteceram aqui, só aqui no estado, nos últimos dias. A gente acompanha agora. Em Betim, uma escola foi pichada com a frase "Massacre dia 3 de abril", na parede do banheiro feminino. Em Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, outra ameaça de ataque, no dia 16 de junho. E em Governador Valadares, um adolescente de 17 anos escreveu em um espelho que faria uma chacina em uma escola estadual. Esses casos de violência nas escolas, eles são, de certa forma, um reflexo do que a gente vive em sociedade. A gente espera que um lugar formativo, educativo, seja, de certa forma, preservado dessa violência. E a gente não está conseguindo isso. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública divulgou dados de violências registradas em escolas de Minas Gerais. Neste ano, foram 2 ocorrências de racismo e 4 de injúria racial, 18 registros de calúnia, 30 de difamação, 59 casos de lesão corporal e 65 de agressão. O especialista também afirma que o acesso à internet e às redes sociais também pode influenciar no comportamento mais agressivo de crianças e adolescentes. Os pais precisam ficar bem atentos. E ao permitir que as crianças acessem isso, elas não têm o mínimo de maturidade para exatamente ter uma perspectiva crítica
sobre aquilo que eles estão ali se informando. A conversa é a base da relação entre Débora e os filhos. A gente orienta, né, e conta também com o bom senso dela já, né, com um pouco da maturidade que ela já tem para poder saber filtrar. E está sempre observando o comportamento para ver se tem alguma mudança de comportamento, né, que acaba sendo um sinal. Já o menor, ele não tem acesso à rede social, ele não tem nenhuma rede social, não consome nada de rede social, mas ele gosta de videogame, ele gosta de assistir vídeos, e a gente limita em casa em 2 horas por dia. Esta escola também aposta no diálogo com os alunos. A gente sempre tenta acolher o estudante, entender o motivo dessa violência, trabalhar de forma preventiva para que isso não cresça, né? E a gente aciona sempre as famílias para elas nos ajudarem, a gente trabalha bem colado com elas. Quando a educação vai parar nas páginas policiais, pode ter certeza que está muito errado, tá? Até porque a educação começa em casa e não é responsabilidade só da escola. Hoje mesmo, um caso de atentado a uma creche, um berçário em Blumenau, Santa Catarina, aí horrorizou a todo o país, né? Uma creche invadida, você está vendo imagens aí, então, lá do momento que os pais foram avisados, a polícia já estava no local. Isso no dia de hoje, estamos falando do sul do país, tá? Então, educação nas páginas policiais, tá tudo errado. Fazer mais um intervalo rapidinho aqui no nosso programa. Na sequência, voltamos com o Médico do Povo para falar da sua saúde. Eu volto já. As melhores ofertas para a sua Páscoa estão aqui. Filé de peito de frango sadia, 1 kg, 14,99. Peixe piramutaba, uma para apostas, 16,99 o quilo. Batata mais batata congelada, 2 quilos, R$20,98. Sardinha coqueiro, 125 gramas, 3,99. Ovos perfa cartela com 20 unidades, 13,98. Maçã nacional, banana prata, melão, mexerica pulcão ou cebola extra, 3,98 quilo. Aproveite! Aqui sua Páscoa é muito mais divertida. Saldão de Fábrica Federal, pisos a partir de R$19,90, revestimento a partir de R$24,90, porcelanato a partir de R$39,90, Federal João Naves 5.700, 3214-0800. Central Rural, a loja do homem do campo, rações, linha pet, vacinas, jardinagem, acessórios para sua chácara e fazenda, medicamentos veterinários e muito mais. Central Rural, Marcos de Freitas Costa, com Getúlio Vargas, 3259-1800. Peça kit festa na Essencial Pães, com torta de 1,5 kg, refrigerante, salgadinho, docinhos e até vela. Tudo isso por apenas R$ 149,90. Serve até 10 pessoas. Kit festa na Essencial Pães, 3 lojas em Uberlândia. De volta com o nosso Médico do Povo, doutor Rodrigo Penha, falando um pouco mais da sua saúde. Doutor, eu estou aqui com a Regina, é isso mesmo? A Regina, lá de Rosângela, me perdoe, Rosângela de Araguari. Ela quer saber, resumindo até um pouquinho aqui a pergunta dela, se toda pessoa infartada precisa fazer cateterismo. E se quem usa anticoagulante, isso é um impedimento para que se faça essa cirurgia. A gente viu toda a sua pergunta aqui, Rosângela, então a gente resumiu um pouquinho. Olha, é assim, o infarto o que é? O infarto é a morte de um músculo cardíaco, Bagnete. Então, não todo infarto, nem todo infarto precisa fazer o CAT imediatamente. Aquele que acontece com gravidade, onde a pessoa tem uma forte dor e procura o pronto-socorro, esse a gente chega com ele no hospital, em 20, 30 minutos a gente já está fazendo cateterismo. Este é um tipo de infarto. Outros, onde o infarto é um pouco mais leve, não teve oclusão total da artéria, pode ficar aí no hospital 24, 48 horas, às vezes num hospital que não é de emergência, até em Araguari, na região, vai lá para a nossa universidade, lá para a medicina, e a gente faz o cateterismo depois. Então a pergunta é assim, todo infarto
E, não havendo nenhuma contraindicação, vai fazer o cateterismo. O anticoagulante, quando é um cateterismo eletivo, ele deve ser suspenso, o médico te orienta isso para você poder fazer o cateterismo. Em geral, os novos anticoagulantes podem ser suspensos só por um dia. O anticoagulante que depende da vitamina K, que é chamado de Marevan, precisa ser suspenso 5 dias antes, tá, Rosângela? Então você precisa saber qual que é. Então vale a pena sim. Lembrando que, apesar de o risco aumentado do cateterismo de sangrar pelo anticoagulante, o risco cardíaco ele é maior, né? Pode ter artérias obstruídas que pode levar ali a riscos de morrer depois. Então, por isso que tem que fazer sim o exame. Depois você pode perguntar para mim ali na rede social, eu te respondo mais os detalhes que você quer saber sobre a viagem também. Doutora, a Aparecida de Uberaba quer esclarecer o seguinte, ela tem condrossarcoma na perna esquerda, sente muitas dores, principalmente à noite, mas ela não toma nenhum medicamento, ela só faz um acompanhamento de 6 em 6 meses. É esse o procedimento? Isso mesmo. Condrossarcoma é um tumor de cartilagem, né? Faz uma bola, normalmente próximo do joelho, ali na ponta do joelho, ele aumenta, ele dá uma aparência até meio estranha, é ruim, mas não tem necessariamente ser feito cirurgia, a não ser que tenha uma fratura ali, a não ser que esteja incomodando demais. E é só acompanhamento mesmo, é ruim, é desagradável, e se estiver incomodando, tendo muita dor, tem que falar com o ortopedista de fazer a remoção. Do ponto de vista médico, evolutivo, não precisa de operar. Não precisa de retirar o condrossarcoma, mas precisa de fazer o acompanhamento. Tá? Então tire a dúvida lá com o ortopedista que está te acompanhando e se realmente estiver incomodando, veja se não tem outra solução ao invés de ficar tomando muito remédio para dor. Doutor, ótima pergunta aqui da Maria Martins, que eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Preciso saber do doutor se posso tomar a vacina da influenza e da bivalente juntas, ou não, se eu preciso de um espaço entre uma e outra. Não, pode sim, sem problema nenhum, você vai lá atualizar e faz ao mesmo tempo. Se tiver, às vezes, faltando uma outra, eu fui lá e ainda estava faltando uma de tétano, está faltando uma de varicela, eles vão atualizar o seu cartão de vacina, tá? Então não precisa de ficar dando espaço entre uma vacina e outra, não. Doutor, olha só, quem está conosco aqui é o Rogério Prado, de Uberaba. Ele quer saber se cintilografia do coração tem algum risco. Isso é um exame? É, exame, excelente, pergunta muito boa. Cintilografia é um exame de medicina nuclear. Tá? É um exame que não usa contraste magnético, é um exame que usa uma substância que ela é nuclear e ela desaparece. Então, ela vai pela sua corrente sanguínea, chega lá, ela vai irrigar todo o coração e depois ela desaparece. E a gente consegue filmar isso através de uma câmera, que chama Gamma Câmera, ela filma. Então, a gente consegue ver por onde o sangue circulou e se existe ou não obstrução na artéria, né? Se o sangue não circulou, a gente não viu o radiofármaco naquele local, existe ali um problema. Os efeitos colaterais da cintilografia, da medicina nuclear, são muito baixos, o risco é muito pequeno, bem menor do que uma tomografia, do que um outro exame que a gente faz com contraste, tá? E é um exame muito útil e que dá bastante informação para o seu médico. Ótima pergunta, tá? Doutor, para a gente finalizar isso, minha diretora, quem está perguntando, a Dulce de Uberaba, quem está fazendo quimioterapia, pode tomar a vacina da gripe? Pode tomar sim, mas é bom você avaliar com o seu médico oncologista, né? Porque você está num estado de imunossupressão. Mas aí, o outro lado que eu te pergunto você tem uma gripe nesse momento, também seria bom? Não, mas veja lá com o seu oncologista, mas a princípio não é uma contraindicação. Tá certo, doutor Rodrigo Penha, gentilmente nos atendendo aqui no quadro Médico do Povo. Doutor, agradecer mais uma vez a sua presença. Semana que vem o senhor volta aqui no nosso consultório. Eu que agradeço, um bom feriado de Semana Santa, consuma chocolate com moderação, lembrando que o feriado e a Semana Santa não é para a gente ficar comendo, é para a gente lembrar que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Invista na sua espiritualidade, porque isso faz bem para o seu coração humano e para o seu coração emocional também. E se puder fazer uma caminhadinha, ajuda também, né, doutor? Um abraço, doutor Rodrigo Penha, nosso médico do povo. As perguntas que não foram respondidas hoje a gente guarda para responder na semana que vem. Vou fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para falar de tecnologia no serviço público. Eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento. Azulin é show de prêmios para você. Compre, cadastre, concorra.
Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. Domingo tem sorteio especial de Páscoa com um apartamento no valor de R$200 mil, mais uma Fiat Toro na garagem só no quarto prêmio. É você de AP novo e carro novo. No primeiro prêmio, 10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil reais. No quarto prêmio, um apartamento de R$200 mil, mais uma Fiat Toro na garagem. Isso mesmo, um apartamento mais uma Toro só no quarto prêmio. E mais 20 giros da sorte de R$1.000 cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. O Minas está de volta para te falar que a tecnologia tem facilitado a vida de quem mora em Araxá, viu, gente? Um aplicativo de celular está possibilitando que o cidadão denuncie problemas públicos, marque consultas e até faça elogios. Olha que bacana. Com apenas alguns toques na tela do celular, o cidadão tem um canal aberto de comunicação com a Prefeitura de Araxá. Sim, já usei e eu achei muito bom, facilita a vida, porque a gente não precisa estar indo atrás, com a Natal de Prefeitura, pelo celular mesmo a gente já resolve tudo. Eu acho muito importante, porque vai facilitar muito, porque na minha rua mesmo é toda esburacada e a gente tinha que ter toda uma burocracia de ir atrás de prefeitura, atrás de tudo para poder resolver. Agora só com esse aplicativo vai resolver demais, vai ajudar muito. Dentro desse aplicativo, o cidadão pode, em qualquer ponto da cidade, no bairro, na porta da casa dele, no bairro dele, na comunidade dele, apontar um serviço, uma demanda que ele acha que o município pode melhorar, pode efetuar, e aí o município cria um protocolo e tem um contato e uma conversa, um relacionamento direto com ele, até que o serviço seja executado. O aplicativo, que já está presente em mais de 130 cidades espalhadas por todo o Brasil, chegou agora em Araxá. A ferramenta tem 14 categorias e oferece mais de 80 serviços que já estão sendo prestados à população araxaense. Tapa-buraco, limpeza de lote público, fazer denúncia de lote particular que não esteja limpo, pedido de troca de lâmpadas da iluminação pública, pode fazer, tem alguns serviços digitais que são oferecidos, como, por exemplo, marcação de consultas de especialidades médicas através do aplicativo. O cidadão tem a oportunidade de participar de consultas públicas, como a Prefeitura de Araxá já fez sobre a qualidade do transporte público coletivo. Então, são vários serviços onde o município oferece ao cidadão, onde estreita esse relacionamento com o cidadão. A demanda do cidadão é identificada pela secretaria responsável e o usuário acompanha também pelo aplicativo o andamento solicitado. Quem já usou, aprovou a nova ferramenta. O trabalho foi muito bem feito, demorou em torno de uns 20 dias no máximo. Eu acredito que nos dias atuais facilita e, ao mesmo tempo, organiza. Porque você se deslocar de determinadas áreas para estar vindo buscar um auxílio ou uma maneira de estar melhorando onde a gente vive, é bem mais simples. Bacana, além de agilizar os serviços públicos, também acaba fazendo uma gestão participativa a partir do momento que ele ouve as sugestões da população, que a população pode aí também trazer informações úteis à prestação de serviço público. O Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui. O Band Mulher está chegando com ela, Veridiana Daia. A todos um forte abraço, nos encontramos amanhã. Tchau! Hoje, sua noite é mais Band. Olha o que eles vão aprontar aqui! Às 7h20, mais informação. As notícias do Brasil e do mundo você acompanha no Jornal da Band. Em seguida, mais diversão. Um dos mais famosos mágicos do Brasil. Ricardo Madureira. Através do primeiro elástico, olha só, um elástico só. É muito mais difícil. Olha aí, meu! Faustão na Band.
Às 10, mais tensão. Mistérios, dramas, romance e muitas reviravoltas numa novela para se apaixonar. Valor da Vida. E na sequência, mais romance. Ela trabalha em um sofisticado hotel e encontrou seu príncipe encantado. Encontro de amor. Você está linda. No Cine Clube. Hoje, quanto mais Band, melhor. Band Mulher. Oferecimento.